Olá pessoal, Lacan do Zero, aula 12B, dando continuidade ao assunto que é o esquema L, né? Então, se você não assistiu a aula passada, assista para entender a montagem do esquema L, porque ele é um esquema que a gente pode utilizar em diversas situações, para pensar na estruturação do sujeito, para pensar nas estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, para pensar na estruturação de uma sessão, de um processo, né? Então, como é que ficou o esquema completo? A gente começou montando o eixo imaginário, de um lado aqui o eu, moi, ou ego, e essa letra A porque é o outre, né, do outro, lembrando que o eu é um outro, então esse eu aqui, a esse outro alinha como desejo do outro. Poderia pensar aqui nessa relação inicial do sujeito com o pequeno outro, né? Cuidado materno inicialmente, que vai criar esse narcisismo ou o estádio do espelho, que é o eixo imaginário. Esse eixo imaginário ele vai sofrer um corte em algum momento, quando aparece o grande outro na história. A gente poderia chamar de castração, né? Esse corte aqui, esse anteparo que vai aparecer no espelho, corte no espelho. Esse corte no espelho, então, produz a ferida narcísica e quando acontece esse corte eu tenho aqui o inconsciente. Lembrando que eu vou ter aqui, então, nessa incidência do A' sobre A, o eu ideal, e aqui, nesse azão que cortou, o ideal de eu, né? Então, assim, essa identificação com a imagem do outro, que o sujeito nem se dá conta que se trata de um outro, e toma como se fosse assim mesmo, e aqui, essa relação com esse outro que foi a figura castradora, com essa imagem desse outro. Então, aqui eu tenho inconsciente. Quando eu tenho inconsciente, o sujeito é cuspido para cá, o sujeito do inconsciente, o sujeito barrado. Aí aqui é trastejado porque eu não tenho mais acesso direto a isso, porque aqui é inconsciente, né? Então agora o sujeito ele só tem acesso a isso através da linguagem, por isso que é o eixo simbólico, esse daqui, onde eu tenho o eu também, só que é o eu com letra maiúscula, diferente desse aqui, né? O G e o moi, o sujeito do consciente, o sujeito do inconsciente. Aí eu tenho aqui essas setinhas que ligam até esse A de novo. E eu expliquei para vocês que no circuito, no primeiro momento eu chamei de pequeno outro, mas depois de fazer toda a passagem eu vou chamar de objeto A. Por que objeto A? Porque se essa relação imaginária foi quebrada, é porque faltou o olhar do outro, faltou o desejo do outro. Se faltou o desejo do outro, alguma coisa está faltando em mim, né? Um pedacinho falta em mim. Que pedacinho é esse? É isso que se interroga o sujeito aqui e ele vai para o mundo em busca do suposto objeto que falta para ele, que é o tal do objeto A. Lembrando que o objeto A ele é um objeto que não é empírico, não é encontrado de fato, ele é muito mais um oco que tem um contorno à sua volta, né? um nada com borda. Lacan até fala disso, sem chamar de objeto A ainda. No seminário 7 ele fala a questão do vaso, né? O vaso que ele é em torno de um nada e cria-se uma falta. Então o sujeito aqui, diante do objeto A, ele vai criar uma fantasia, né? Então, se vocês lembrarem o esquema, fica assim, né? Ó, aqui a linha, o eixo imaginário, depois eu tenho aqui o simbólico, sujeito e o sujeito diante do objeto A. Diante do objeto A, ó, uma tema da fantasia, cria-se uma fantasia e uma fantasia de completude para voltar para onde? Para esse eixo imaginário. Então, esse esquema completo é a própria estruturação neurótica, né? O próprio neurótico se encontra, né, na sessão de análise, a gente faz essa divisão do sujeito, né? O analista promove com as suas interrogações, o seu silêncio, essa divisão do sujeito, o sujeito da certeza, o sujeito cartesiano que chega na clínica, ele vai ser questionado ou vai se deparar com um silêncio, com o seu próprio nada, que vai levá-lo a se deparar, né? Ele vai ser cuspido desse lugar aqui e aparece a divisão do sujeito. O sujeito, então, o que ele faz? Sempre diante do desconhecido, ele vai montar suas fantasias de conhecer o outro, né? De repetição e tudo mais. Então ele vai fazer essa montagem e a gente já disse em outros vídeos, né? Que o analista é colocado no lugar de sujeito suposto saber, mas ele não responde desse lugar. Ele responde, né, muito mais no lugar de objeto A, ou seja, ele vai faltar, ele vai se furtar. E ao fazer isso, o paciente tenta montar uma fantasia na análise. E como todas as fantasias, que o sujeito diante do objeto A edifica essa sua estruturação, né, e o objeto A não existe empiricamente, o que vai acontecer? Vai ter um deslizamento de um A, depois A2, A3, A4, e vai deslizando,
porque o desejo é sempre desejo de uma outra coisa, de uma outra coisa, de uma outra coisa, de uma outra coisa. Né? Então, isso é a própria estruturação do neurótico. O neurótico está sempre atrás de uma coisa que não sabe muito bem o que é, e que ele vai sondar por aí, supõe que está aqui, supõe que está ali, supõe que está em alguém, se apaixona por esse alguém, e aí depois então percebe que não é exatamente isso, né? Então vai dizer, você não é mais a pessoa de quando eu conheci, e na verdade não era isso, né? Tomou um engano ali, viu um objeto que supostamente causou seu desejo, montou uma fantasia de completude, só que essa completude na neurose é impossível, né? Interessante isso, que a gente almeja a completude, mas quando está chegando perto, dá aquela sabotada, porque não se trata disso. Até é muito comum falar as pessoas, escutar muito assim, eu me auto-saboto, quando eu quero muito uma coisa, quando eu consigo algo, eu tenho chance de conseguir, eu vou lá e faço alguma coisa. Isso é a própria estruturação da neurose, né? É a estruturação da neurose, que é aquele ponto assim, o sujeito quer voltar para cá, mas não pode voltar. Porque seria a recordação tanto desse gozo que já teve, né, dessa completude que teve, né, pelo menos em termos de fantasia, e também lembra-se da castração, e o sujeito não quer saber disso. E a própria operação do recalque, né, uma das traduções de recalque é afastamento, e uma das melhores formas de pensar no recalque, você pegar uma coisa mal cheirosa, um Advil não é mal cheiroso não, aqui foi a coisa mais perto que eu peguei. Você pega alguma coisa mal cheirosa, faz, né, não quero sentir esse cheiro, se afasta. Então a própria neurose é esse afastamento de poder voltar para esse lugar aqui. Então o neurótico completa esse círculo todo aqui, né? Circuito todo, melhor dizendo. Quando eu falo da psicose, a psicose existe uma fixação no imaginário, né? Nesse eixo aqui. Porque na psicose a gente fala que não existiu a falta, não existiu a castração. Veja, não é que não existe a castração ela é inevitável. Você está no mundo que tem outras pessoas, a castração do seu desejo, né? A limitação do seu desejo é inevitável, né? Você vai se deparar com outro. A questão é que o neurótico está pronto, ainda que a contragosto, ele está pronto para lidar com a castração. Então, em determinado momento acontece alguma coisa que está para além do narcisismo, porque por mais que ele esteja aqui no eixo simbólico, ele continua tendo uma espinha imaginária, né, o neurótico. Mas se ele se depara com algo que o fere narcisicamente, ele tem recursos simbólicos para conseguir dar conta desse real que aparece. Então a linguagem vem para tentar preencher essa coisa que está faltando. Por isso que a gente fala que a linguagem na neurose ela é metafórica, ela está no lugar de uma outra coisa. Quando eu falo da psicose, o sujeito também vai se deparar com situações que são castradoras, né, que interditam de alguma forma. A questão é que ele não vai ter o recurso da linguagem como linguagem metafórica. A linguagem pode até aparecer como palavra espelhada, como palavra concreta, mas não tem a função metafórica. Isso implica, como eu já falei naquele vídeo da Anísia da Silveira, daquele sofrimento no corpo insuportável, porque falta a palavra para metaforizar. E lembra vocês, quantas vezes você sentiu uma dor, uma angústia muito grande, e quando você leu algo, escutou uma música, as palavras de alguma forma deram conta daquele indizível que você sentia. Então essa é uma das vias. Então quando eu falo da psicose, eu estou no eixo imaginário, né? E a clínica é a clínica do real, é uma clínica da concretude. Até para vocês, se vocês quiserem procurar, se você pegar nesse livro do Lacan, da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, você vai ter lá no final ele contando do crime das irmãs Papin, né? Motivos do crime paranoico, o crime das irmãs Papin. Então vale muito a pena ler esse texto, que vai contar sobre duas irmãs, né, que eram empregadas de uma casa, e que em determinada noite, e elas não podiam, teve um episódio em que uma das irmãs, ela comete lá um engano, assim, deixa uma sujeira cair, e a patroa chega e dá uma bronca, né? E dá uma bronca, e bem grosseira, a irmã mais velha fica muito brava com ela, né, com a patroa, e tem toda uma questão também de uma mãe que causa essa situação paranoica, enfim, leiam lá o texto. Mas acontece um momento que ela diz assim, que elas não suportam observações, né, observação das patroas. E em determinado momento mais para frente, numa noite, elas estão lá passando roupa, aí as patroas saem para fazer compra, e quando elas estão fora, acaba a luz da casa, queima lá o fusível, e elas não conseguem passar roupa. E as patroas chegam na casa, e quando estão chegando na casa, meio que elas pensam assim, a Cristina e a Lia, né? Bom, elas vão chegar dando as observações, falando aquilo, né, se queixando. E é curioso, quando elas entram, elas pegam um vaso de estanho e dá na cabeça da patroa e na outra, né? E meio que
retalham as duas. E tem uma parte muito curiosa que o Lacan coloca aqui, né? Ó, cada uma delas subjuga uma adversária. Tem uma relação de duplo também, quem procurar aí o texto do livro Os Grandes Casos de Psicose, do Nasio, vai encontrar. Que você vai ter ali aí a Christine, e você vai ter aqui a patroa e a filha da patroa. Então é uma dupla, né? Então essa duplo dessa, essa duplo dessa. E tem toda aquela questão do espelho, né? O outro me ameaça, tira meu lugar, eu vou destruir para que ele não me destrua. Enfim. E aí você vai... Porque falta justamente esse distanciamento do grande outro, o pequeno outro, essa relação simétrica e direta. Então ele põe aqui, ó. Tá aqui, uma delas subjuga uma adversária, arranca-lhe em vida os olhos da órbita. Fato inédito, dizem nos anais do crime, e a espanca. E é curioso que ela arranca esses olhos e joga para longe esses olhos, e aí vem a clínica da concretude, a falta de metáfora. Como elas querem evitar as observações, ela arranca os olhos, que justamente é o olho que observa, e joga para longe como uma forma de se livrar disso. Então veja que falta a possibilidade de metaforização através da linguagem. Enfim, aí você vai ter também, dentro desse esquema, você vai ter a perversão, e a perversão já tem uma mobilidade de eixos. Você vai ter, aparentemente, um sujeito que ele está nessa via simbólica, um sujeito aparentemente que se mostra castrado, se mostra reconhecedor de leis, né? Submetido às leis, mas que ele visa sempre arrastar por uma situação em que ele é a própria lei, ele dita as próprias leis, né? Então é muito comum na perversão você ter uma vida, um lado B da vida, né? Uma vida dupla em que o lado A eu mostro uma coisa e no lado B eu faço as minhas leis, eu vivo de uma outra forma. Quem já assistiu Dexter, é uma forma bem legal de se pensar, pelo menos é uma leitura que eu faço, né? Do Dexter, ele tem uma vida como detetive, né? Como perito em cenas com sangue e tudo mais, que é uma via, pô, cara bacana, estranhão, mas é um cara que trabalha, funciona ali, mas quando tá em off, quando tá na madrugada, ele vai lá e precisa fazer uma coisa em que ele é a lei, né? Então ele vai lá, pega os caras, picota e tudo mais, enfim. Então esse eixo é curioso, então, porque ele se mostra castrado, mas ele visa só arrastar a pessoa para cá. Aí você vai pensar, sei lá, nos casos do pediatra, que é pedófilo, então ele se mostra um pediatra famoso e reconhecido na mídia, mas dentro do consultório ele vai lá e ceda as crianças e abusa de alguma forma sexualmente. O outro lá trabalhava com uma clínica de fertilização, se eu não me engano, e aí dentro do consultório ele vai lá, dopa as mulheres e faz uma outra coisa. Então você tem assim um semblante aparentemente de um neurótico, mas que tem arrastar a pessoa para uma outra coisa, e ao arrastar ao outro vira só um objeto para o meu gozo, né? E é interessante porque você começa a ver nesse tipo de estruturação que é algo muito repetitivo. A cena sempre é a mesma, o objeto é sempre o mesmo, o objeto é sempre invariável, e aí tem uma sacada muito curiosa, porque enquanto na neurose tem essa busca pelo objeto e o objeto desliza, né, o perverso consegue deixar o objeto, ele encontra o objeto, ele consegue fixar o objeto aqui. E como é que ele faz para fixar o objeto? Ele vem e vai colocar um véu sobre o objeto. Colocando um véu sobre o objeto, né, e aí tem toda uma explicação do Freud interessante, de parar, né, uma etapa antes de se deparar com a castração, né, uma forma legal de se pensar. Ele põe esse véu nesse objeto e o objeto deixa de ser um objeto que desliza, né, e que é impossível de ser encontrado, e ele passa a ser um objeto encontrável, né, possível de encontrar, e o sujeito fica obcecado em encontrar esse objeto. Esse objeto, então, exerce um feitiço sobre a pessoa. Então, por isso que ele passa a se chamar de objeto fetiche. Então, se você reparar, um perverso não tem vários fetiches, ele tem um fetiche. Esse um fetiche tem a ver com um véu que é montado. E sempre dessa forma, sempre invariavelmente. Se porventura algo sair do script, ele se depara com a castração e fica maluco, né? Fica ensandecido, pode cair numa via depressiva, como você vê em vários casos, ou pode entrar num surto aparentemente psicótico. Tem toda uma questão se a perversão não é uma forma de se proteger da psicose. Tem outras leituras que dizem que a perversão
é uma montagem perversa, mas que ainda eu posso caminhar para uma neurose. Então alguns vão dizer que não existe a estrutura perversa e sim montagens, ou enfim. Eu sou da turma que eu acredito na estrutura perversa dentro desse raciocínio aqui. É curioso você pegar o livro do Freud aqui, um texto chamado Fetichismo, em que ele vai comentar, né, o texto de 27, o fetichismo. Ele coloca assim, ó, nos últimos anos tive a oportunidade de estudar analiticamente vários homens cuja escolha de objeto era dominada por um fetiche. Não se supunha que essas pessoas tenham recorrido à análise por causa do fetiche. Aliás, você procuraria análise para se livrar de um objeto que você encontra que te dá um prazer absolutamente infinito? Pois ele é reconhecido como a normalidade por seus adeptos, mas raramente percebido como sintoma de doença. Em geral, parecem bem satisfeitos com ele e chegam a louvar as facilidades que traz à sua vida amorosa. Logo, o fetiche apareceu geralmente como uma descoberta secundária. Ele vai até dizer que é até invejável para os neuróticos, porque enquanto o neurótico não sabe o que quer e fica nessa busca e nesse mal entendido, o perverso sabe exatamente o que quer. Ele sabe, mas graças a essa artimanha de colocar esse véu sobre o objeto A, criando um objeto fetiche, né? Então, enquanto o neurótico está no seu mal entendido, de se confundir o que ele diz, o que ele quer e tudo mais, o perverso ele sabe o que quer, ele se aproveita disso e se aproveita da confusão que causa no outro e cria maus intencionados, né? Para encurtar, porque o vídeo poderia ficar bem longo, esse assunto é muito importante, eu estou falando de uma forma muito geral, né? E pretendo até montar um curso sobre isso, sobre neurose, psicose e perversão. Eu indico 2 livros muito legais, um é do Antônio Quiné, né, As 4 mais 1 Condições de Análise, em que ele faz até uma tabela, assim, falando das estruturas, neurose, perversão e psicose. Então ele fala assim, na neurose, qual que é a forma de negação? É o recalque, o afastamento, como eu já falei para vocês. Na psicose, é a foraclusão. Por que foraclusão? Foraclusão tem a ver com fora do prazo. Então lembra que eu disse, a castração vai aparecer. A questão é que na psicose, tarde demais para querer usar a linguagem na sua função metafórica. Então vai acontecer o quê? Vai usar a linguagem como dá, que é de forma concreta. E na perversão, desmentido, né? Como se fosse reconhecer e desreconhecer, né? Reconhecer e voltar atrás. Então a lei é móvel, ele diz que conhece, mas depois diz, ó, mas eu assinei com uma caneta que ela paga sozinha. Né? Então é possível ter esse retorno. E aí vai ter aqui os fenômenos. Enquanto você vai ter na neurose o sintoma, né? Eu sinto mal, eu me sinto mal com essa confusão toda e abrir mão do meu desejo, não saber o que eu quero. Na perversão, o fenômeno é o fetiche. Né? Então a gente normalmente fala dos 3 tipos de perversão. Né? O fetichismo, o sadismo e o masoquismo. Mas apesar de masoquismo e sadismo, é legal mesmo assim pensar que existe uma cena específica, tanto no masoquismo como no sadismo. E por fim, na psicose, o delírio e a alucinação, certo? Um outro texto que trata desse tipo de tabela é o do Coutinho Jorge, que eu já falei outras vezes, Fundamentos da Psicanálise 2, que ele vai trazer na página 146 essa tabela mais completa ainda, né? Que vai falar inclusive a relação com autoerotismo, narcisismo e amor de objeto, que também não vai dar tempo de falar aqui porque não está dentro do cronograma, ficaria estendido demais. E também outro livro que eu comentei da perversão, quem tiver interesse, é o livro que eu sempre indico para quem quer começar a entender um pouco da perversão, que é esse aqui, Robert Stoller, Perversão, a Forma Erótica do Ódio, tá certo? Então, é isso daí, bons estudos, é uma forma de se usar o esquema L para pensar as estruturas clínicas.